as organizações que são líderes. Esse tema é o centro da questão do empowerment. Porque ao se falar que eu vou destinar poder, eu preciso entender um pouco o que é o poder, como que ele ocorre, como que ele se distribui nas organizações. Vamos ver uma definição de poder. O poder nas organizações é variável, amplo, complexo. Como você pode ver, o poder nas organizações é algo variável. Isto é, não existe uma definição, um padrão único. Depende muito da organização, depende muito do departamento que você está trabalhando. Muitas vezes, em alguns departamentos da mesma empresa, o poder flui de forma adequada, de forma positiva, em outros não. Em outros a coisa é emperrada, a coisa não funciona. Ele é amplo também. A questão do poder é uma questão ampla, tem que envolver a empresa inteira, toda a organização. Como que se distribui por toda ela. Tem que haver uma fluidez, as coisas têm que fluírem e o poder tem que ser bem distribuído. Mas é um tema complexo também, complexo e polêmico. Porque ao falar de poder, você acaba mexendo em coisas que a empresa muitas vezes não quer tratar. São os famosos jogos de poder, as situações que muitas vezes não são bem resolvidas. Mas é um tema que tem que ser tratado. É uma obrigação de todos nós, principalmente nós, profissionais de recursos humanos, tratar de forma efetiva desse assunto. Mas por que falar em poder evoca situações desagradáveis? Porque esse assunto não é bem resolvido em lugar nenhum. Quando eu falo de poder, eu estou falando de situações muitas vezes particulares, eu falo de desconfiança, eu falo de questões internas nas pessoas. E as pessoas, como você deve saber, não são muito bem resolvidas, né? As pessoas problemáticas, elas são problemáticas em qualquer ambiente. Aliás, no ambiente das empresas, é que elas são mais problemáticas ainda. Porque se elas recebem poder, se elas sentem que podem ter influência sobre a vida das pessoas, muitas vezes essa influência não é bem resolvida, não é bem tratada. Então, falar de poder significa rever conceitos, trabalhar o interior das pessoas. E é muito fácil trabalhar a parte externa, a parte interna não é tão bem resolvida assim. Então, como você pode ver, muitas pessoas quando falam de poder preferem não opinar. Preferem esquecer esse assunto, é melhor ficar calado, né? Isso é muito ruim. Só o fato de você não ter abertura para poder falar desse assunto que é tão importante, mostra que o poder não está sendo bem resolvido na organização. Isso é algo que você, na área de recursos humanos, tem que se preocupar, tem que se empenhar, tem que fazer acontecer a possibilidade de tratar desse assunto tão importante. Vamos ver a professora Rosa Fischer dando uma definição importante de como o poder acontece nas organizações. O poder não deve ser ingenuamente atribuído apenas a determinadas pessoas ou grupos, e nem mesmo localizado em algum ponto específico da organização. Quando o poder está muito concentrado em poucas pessoas, isso faz com que gere-se um clima de vaidade, de ostentação, e as pessoas acabam gostando desse clima. E por isso que elas têm essa resistência de distribuir o poder. Elas entendem que ao distribuir, elas vão perder um certo glamour, uma certa posição que as conforta, que as faz se sentir mais importante. É contra esse tipo de coisa que deve-se brigar e deve-se bater fortemente para que se quebre isso nas organizações. Acabar com essa falsa impressão que o poder dá um status superior e faz as pessoas se sentirem melhor. Isso é muito ruim. Bom, vamos agora ver o empowerment, reinventando o poder. Isto é, como fazer o empowerment ajudar a empresa a se modernizar e ganhar mercado. Se eu acabei de falar que é importante distribuir poder, é importante compartilhar o poder, agora a pergunta é, mas tá bom, como que eu posso fazer isso? Que práticas que eu posso utilizar para que eu possa desenvolver e compartilhar o poder nas organizações? Nós vamos falar um pouco de algumas práticas, e essas práticas, ao serem estimuladas na organização, podem realmente fortalecer e possibilitar o compartilhamento do poder. É a análise dos fatores que levam à falta de poder para as pessoas. Quais serão as causas da concentração do poder? Essa análise deve ser feita de forma bastante profunda. Por que a sua organização está totalmente fechada para que o poder seja compartilhado? Será que vem de cima? Será que são as grandes lideranças, a diretoria da empresa que faz com que isso não aconteça? Será que é uma cultura que impede com que o poder seja realmente compartilhado? O que está acontecendo? É preciso refletir. Essa reflexão pode ser feita de que forma? Conversando com as pessoas, entrevistando, ouvindo
pessoa-chave, não só os gerentes, mas também os subordinados, as pessoas operacionais. E é importante entender, descobrir por que você não consegue possibilitar com que o poder flua de uma maneira natural. Tá? Então essa fase é a primeira etapa, e deve ser feito, sem dúvida alguma, de uma maneira ampla, para que você consiga diagnosticar as causas para essa concentração tão forte do poder. O segundo estágio é a implantação de estratégias e técnicas participativas, né? Isto é, você tem que começar aos poucos, implantar a participação, possibilitar com que as coisas aconteçam de uma maneira mais participativa. Como que isso pode ser feito? Uma boa dica é você estimular a criação de grupos de trabalho. Os japoneses fazem muito isso. No Japão, nada é decidido por uma única pessoa. Quando eles têm um problema, o que eles fazem? Reúnem um grupo e o grupo discute. E o grupo chega a uma solução. Isso nos anos 80 foi usado muito nos grupos de qualidade, os famosos grupos de qualidade para resolução de problemas. O Ocidente descobriu isso, porque o Ocidente sempre foi muito mais individualista que o Oriente. Então, vamos usar essa técnica japonesa. Você tem algum problema para resolver, estimule, chame o grupo, delegue para que o grupo chegue à solução. E essa maneira participativa de trabalhar vai fazer com que claramente, de uma maneira muito fácil e efetiva, o poder seja compartilhado e ele flua naturalmente. Ainda é um sistema de metas para que a evolução do empowerment. O que significa isso? Significa que o empowerment ele nunca termina. Uma empresa muito fechada, muito concentrada, onde as decisões são muito direcionadas para uma única pessoa, isto é, onde o poder é concentrado, se você começa o processo de empowerment, não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar. Você vai sentir alguma mudança, alguma melhoria, mas vai ser importante você sempre estimular a evolução. As coisas sempre podem melhorar, sempre podem evoluir. Então, sempre permita que o processo continue, nunca termine, porque na verdade esse processo não tem fim. Empowerment e estilos de liderança. Não tem como deixar de falar de liderança ao falar de poder, porque é a liderança que muitas vezes emperra o poder. Por que isso acontece? A gente pode dizer que existem dois tipos de líder, o chefe e o líder propriamente dito, né? A figura do chefe é uma figura que só o próprio nome já diz que é algo que emperra, que dificulta a fluidez do poder. E o líder é aquele que estimula com que o poder realmente possa ser distribuído. Vamos ver de forma didática as diferenças básicas entre o líder e o chefe. Vamos falar do líder. Ele é visionário, passional, criativo, flexível, inspirador, inovador, corajoso, imaginativo, experimental e independente. Já o chefe é racional, consultivo, persistente, solucionador de problemas, rígido em seus pensamentos, analítico, estruturado, deliberado, autoritário e sólido. Como você pode ver, são dois conjuntos de qualidades. O importante notar é que você não pode pensar que apenas um conjunto é importante. O líder, muitas vezes, tem que usar ou de um conjunto ou do outro. Na verdade, o grande líder é aquele que tem a flexibilidade de saber o que usar em cada momento, em cada situação. Em alguns momentos, ele pode ter que ser mais autoritário, em outros mais participativo, em alguns momentos mais racional, em outros mais criativo. O importante é ter a possibilidade de usar todas as possibilidades que ele tem. Esse é um verdadeiro líder. Vamos falar agora do empowerment e a criatividade. Empowerment e criatividade são termos que se completam. É muito difícil você ter equipes e pessoas criativas num ambiente autoritário. Por quê? Porque esse ambiente autoritário, o que domina o ambiente? É o medo. Se eu tenho medo de errar, se eu tenho medo de não agradar meu chefe, se eu tenho medo de perder meu emprego, como que eu posso ser criativo? Isso emperra a criatividade, porque a criatividade, ela exige a experimentação, ela exige o risco, ela exige você poder experimentar a cada momento, e muitas vezes você vai acabar errando. Então, se você não tem essa possibilidade de poder arriscar, você não vai ser criativo. Existem algumas organizações que prezam muito a criatividade, até estimulam as pessoas a serem criativas, estimulam as pessoas a terem ideias. Você não tem que ter um espaço único ou um espaço determinado para você ser criativo. A criatividade tem que estar constante, em todo momento. E ocorre quando? Quando você se reúne, quando você discute.
Perceba o seguinte, é muito difícil ser criativo se você está isolado. A criatividade ela é quase que uma qualidade do trabalho em equipe, do trabalho em grupo. Aquele estereótipo que se tinha do cientista em seu laboratório criando coisas, inventando, isso nas organizações não funciona. Nas organizações a invenção, a criação de ideias, de produtos inovadores, de maneiras diferentes e criativas de atender o seu cliente, só ocorre quando você está junto, quando você trabalha com a equipe. Se você é líder daquela equipe, se a equipe está junto com você, te estimulando, te ajudando e você também fazendo a mesma coisa, certamente vão surgir muitas ideias, muitas formas inovadoras de trabalhar. É assim que ocorre e é assim que a criatividade pode realmente ser implantada numa empresa. Então, vamos lá, mãos à obra em relação a isso e trabalhe de forma criativa. Você e a sua empresa só têm a ganhar.